Thank you. Well, first of all, I would like to thank Luis for giving us a very nice paper. And Mariano's comment on his paper reminded me of what the famous German socialist playwright Bertolt Brecht said about the East German regime. I mean, he chose East Germany, but he was very disappointed, and he very sarcastically said that there is nothing wrong with East German socialism, it's the people. So we have the same, if you like, Stalinist mentality ruling in the World Bank and the IMF. Yeah? It's not us, it's your government, or it's you actually. As for Gabriel's paper, I've known Gabriel for 18 years, first as his student and then as a colleague. But this paper, I think, is brilliant even by his own very high standard. I mean, and you might not know, but Gabriel has 2 PhDs, and this is really good even by the standard of someone with a 2 PhD. Yeah? Let me make a few comments about Gabriel's paper. Well, first of all, I think it's misleading to put Latin American countries under the title Dutch disease. Yeah? Disease is something that you get from outside. Yeah? This is more like Dutch suicide, yeah? Or Latin American suicide. I don't know. I mean, just thought that might be more appropriate to call it something else. Now, one thing that I couldn't fully understand, when you classify the countries according to manufacturing nations and primary commodity nations, you basically looked at the export shares. Is it? The trade surplus in export. deficit in primary commodities. Right. Yeah, I don't know. I mean, for example, when people like Jeffrey Sachs talk about natural resource curves, he classifies countries according to the share of primary commodities in their export. And yours is different, but in the same kind of category. But I'm wondering whether maybe we should look at something more fundamental, like per capita reserve of some mineral or something, because per capita reserve of oil or certain mineral, because you see that Korea is very poor in natural resources, but in the 1950s, most of its export was primary commodities because we didn't have anything else to export. Yeah? So we were exporting ginseng and fish and tungsten. So, well, we should talk about this later, but I think that might create a bit of misclassification in low-income countries. So that's one thing I want to do. And I wanted to finally add 1 or 2 pieces of information on your Malaysian case, which of course is very interesting. I mean, I think the difference between Malaysia and Chile could not be bigger, because instead of, unlike Chile, which is even not kind of processing copper anymore, Malaysia has actually invested a lot in developing technology in primary commodity related areas. They have this palm oil industry, which is now supposed to be the most efficient edible oil industry. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente ao Instituto pelo convite, apresentar esse trabalho. Só um pequeno esclarecimento. Por falha minha, o trabalho que as transparências que estão impressas, que vocês receberam, na verdade o trabalho que eu vou apresentar não quer. Eu mandei tudo no mesmo e-mail, eu estou apresentando aqui esse trabalho sobre produto potencial. Tá? O artigo também não está disponibilizado lá, porque é um artigo muito grande. Tá? Ela está com essas transparências, para aqueles que fizeram dessa apresentação. Tá? Vocês poderem acompanhar com mais facilidade. E esse artigo também não foi disponibilizado, porque é um artigo muito grande. Esse artigo é um survey da literatura que eu fiz para a CEPAL sobre metodologia de estimar o produto potencial. Tá?
A versão mais recente está com 75 páginas, então vai ser demais imprimido para todos vocês, mas quem quiser, obviamente, é só mandar um e-mail para mim que eu repasso. Bom, principal ponto sobre estratégias para o crescimento. Uma coisa que sempre aparece quando a economia começa a crescer, qual é a taxa de crescimento do produto potencial? Né? Nós estamos tendo esse debate no Brasil de hoje. Quando o Banco Central começou a aumentar a taxa de juros, uma das justificativas é que o Brasil não podia crescer mais de 3,5% em média. Então, onde vem esse número? Que número é esse? Tem várias maneiras de você estimar o produto potencial. Então, esse artigo é uma tentativa de você mapear as principais metodologias e mostrar que, dependendo do jeito que você modelar, você chega a respostas muito diferentes. E também mostrar que a maior parte dessas medidas de produto potencial são medidas tautológicas. Se a economia cresce, cresce o produto potencial. Se a economia desacelera, cai o produto potencial. Você tem uma endogeneidade. Eu vou passar rapidamente pelo nosso atraso, eu vou passar rapidamente pela parte teórica. Então, para vocês verem a estrutura do artigo, ou seja, começa com as definições básicas sobre o que é a função de produção, como você mede capital, como você mede trabalho, como você mede a área do produto. Depois eu analiso as duas maneiras econômicas de você medir o produto potencial. Uma é você trabalhar com coeficientes rígidos. Você não pode substituir capital no trabalho, então você pode ter uma restrição de qualquer insumo. Você não pode substituir um insumo pelo outro. Se faltar um, a produção para. Tá? As restrições que normalmente são enfatizadas é a restrição de capital, a restrição de trabalho, ou em modelos multissetoriais, qualquer insumo básico. Por insumo básico, eu estou querendo dizer um insumo que é usado direto ou indiretamente por todos os setores da economia, como, por exemplo, energia, gasolina, trabalho. Com coeficientes flexíveis, aí você pode substituir, a noção fica um pouco mais difusa e as pessoas usam a contabilidade do crescimento. E aí a discussão é qual é a taxa de crescimento por dar total os fatores. Ninguém sabe o que é, mas todo mundo escreve uma teoria para dizer o que ela deve ser. Você tem a terceira abordagem, que é a abordagem não econômica, a abordagem estatística. Você pega simplesmente o produto potencial, a tendência de longo prazo, extraída por algum método estatístico, por algum filtro. Tá? E depois as aplicações ao Brasil. Eu vou passar rapidamente só pela parte teórica e estatística e vou enfatizar as medidas para o Brasil. A restrição de trabalho é simplesmente, ou seja, o produto máximo que você pode ter dado o seu volume de esforço de trabalho, vezes a produtividade do trabalho. Então, as principais questões aí é qual é a ciclicalidade e endogeneidade da produtividade do trabalho. Né? Numa economia, na teoria convencional, a produtividade do trabalho é uma função da relação capital-trabalhador e da produtividade total dos fatores. Ela é dada exogenamente pelos fatores tecnológicos, mas na prática, o que você vê é que a produtividade do trabalho segue a evolução do PIB real, principalmente em economias como o Brasil. Quando a economia cresce, tem aqueles efeitos caldorianos, pessoas saindo do setor atrasado e indo para o setor moderno, aquilo aumenta a média de produtividade da economia. Você tem também a ciclicalidade da oferta de trabalho. Né? Dependendo das variações da taxa de emprego, também varia a taxa de participação. Então, também você tem uma restrição endógena. E o principal, que é qual a taxa de desemprego, né? Ou a taxa de emprego, que vai te dar essa restrição. Até meados dos anos 90, as pessoas enfatizavam muito o conceito da Nairobi, uma taxa que não causa aceleração inflacionária. Desde que o Alan Greenspan abandonou isso nos anos 95, 96, isso caiu em desuso. A conclusão geral que você tem hoje é que a taxa de desemprego é um dos indicadores, não é o mais importante, tá? E ela é muito endógena. Dependendo de qual é a variação dos outros preços na economia, se você tem uma desvalorização cambial, se você tem uma variação do preço do petróleo, pode ser que a taxa de desemprego necessária para estabilizar a inflação mude. Então você tem, na verdade, uma coisa que é natural, porém flutuante. Então não serve como guia para suas funções. A restrição de capital, essa é mais importante para o Brasil, os autores normalmente tendem a enfatizar mais. Aí a restrição de capital, ou seja, o produto máximo que você pode ter com determinado estoque de capital, é o estoque de capital dividido pela relação capital-produto. Que nesse caso aqui, não sei se eu vou conseguir chegar lá, eu dividi a relação capital-produto aqui em componentes de tendência e componentes de ciclo. Tá? Também é uma tautologia contábil, só para você separar o que é a tendência de longo prazo e o que é ciclo. E a pergunta é, para aumentar a acumulação de capital, você tem que aumentar a taxa de investimento. Como você aumenta a taxa de investimento, aqueles que, a visão mais convencional, que utiliza uma substituição intertemporal, a otimização intertemporal do consumo, tem de enfatizar as decisões de consumo, segundo a ideia de que se você reduzir o consumo, automaticamente você está aumentando a acumulação de capital. E aí você tem essas
não vou entrar nas fórmulas, só queria falar dessa fórmula de baixo, que é a visão mais keynesiana, a visão mais estruturalista. Na verdade, é o investimento que dá a taxa de acumulação de capital, não a otimização intertemporal do consumo. Então, a fórmula, normalmente, que você vê os modelos de crescimento, essa fórmula aqui que nada mais é do que a fórmula do modelo Harris-Stone, tá? Com algumas adaptações para você incluir o preço relativo do capital, tá? E separar a relação capital-produto, um componente de tendência e um componente de ciclo. Isso é o que é normalmente enfatizado na literatura. Por uma visão keynesiana, essa mesma equação aqui pode ser escrita dessa forma. Isso aqui também é uma identidade contábil. Só que aqui está aparecendo a taxa de crescimento do capital como uma função da taxa de crescimento do investimento. A causalidade vem daqui para cá. E a ideia intuitiva é, se o investimento estiver crescendo 5%, o crescimento do capital vai se acelerar e vai atingir 5%. A maneira de formular isso é a causalidade do gasto de investimento para a acumulação de capital, então o produto potencial fica completamente endógeno. Depende da taxa de crescimento do investimento. A restrição multissetorial, eu não coloquei as fórmulas, mas está no artigo, são as fórmulas, é um modelo de insumo-produto. Quando você tem N insumos, a produção pode ser limitada pela falta de um ou mais insumos. A gente teve exemplo no Brasil, na energia elétrica, petróleo, faltou um insumo básico de produção, tráfego. Por essa perspectiva, o produto potencial depende também não só do nível da renda, mas também da composição da renda. É aquela ideia de que tem várias maneiras de você crescer 5% do PIB. Pode crescer 5% do PIB com mais produto industrial, com mais produto agrícola, com mais consumo, com mais investimento. Esses efeitos de composição, normalmente na abordagem agregada, usada na função de produção agregada, eles não são considerados. Eles são vitais para você entender as restrições ao crescimento. Além disso, pelos modelos de insumo-produto, você pode conectar a análise macro com a análise micro. Aqui eu estou pensando basicamente aqueles que trabalham com esse tipo de modelo. Você pega lá a tabela de uso e recursos do IBGE, como elas são compatíveis com os números do PIB, você tem uma maneira de traduzir qualquer que seja a projeção que você tem do PIB para os setores e vice-versa. E você, a partir das projeções de crescimento, você pode calcular qual vai ser o requerimento de trabalho, o requerimento de capital, aí você vê quanto você tem o investimento, tá? E dado algumas estimativas, que até o pessoal do NEIT acho que fez ano passado, dado algumas estimativas setoriais de quanto é a capacidade de cada setor, você joga uma simulação de demanda e você vê o impacto setorial. É muito mais relevante, traz outras questões que a abordagem agregada, normalmente utilizada, não enfatiza. Quando você tem coeficientes de produção flexíveis, aí você, a ideia geral é que a função de produção, a renda é uma função de quanto você utiliza de insumos e do tempo, né? A passagem do tempo também aumenta a produção devido ao progresso técnico. Então, essa é aquela primeira caixa ali. Em forma dinâmica, ou seja, se você passar aquele Y maiúsculo, é o nível de renda. De baixo, a taxa exponencial de crescimento do nível de renda. Tirar o logaritmo, tirar a derivada em relação ao tempo. Por definição, você vai decompor entre quanto cresce a produtividade, o que é devido ao efeito do tempo e o que é devido ao efeito do crescimento de cada insumo. No caso mais utilizado é o caso Quando, né, que mostra melhor a adequação aos dados, que não é coincidência, que a gente vai ver daqui a pouco que a Quando, na verdade, é uma identidade contábil. E nessa visão mais moderna, os casos empíricos mais utilizados é a versão do capital humano, que você vai modelar o crescimento total dos fatores como uma função a medida de capital humano, normalmente é o número de anos de estudo médio dos trabalhadores, da população trabalhadora, ou a versão AK, que é uma volta àquele modelo de gestão de capital. Uma maneira de você fazer isso é supor que a produtividade dos trabalhadores é uma função da relação capital-trabalho, e quando você insere ali, dependendo você faz uma substituição algébrica, você volta exatamente àquele primeiro modelo em que a renda máxima é dada pelo estoque de capital. As principais críticas da contabilidade de crescimento você deve colocar o valor adicionado ou o valor bruto da produção. Isso é um debate intenso nos anos 70 nos Estados Unidos, principalmente para se entender as causas da desaceleração da produtividade na economia americana. E a ideia é de que se você trabalhasse com valor adicionado, você ia perder o principal fator que causou a desaceleração da produtividade, que é o aumento do preço do petróleo, que aumentou o consumo intermediário. O mesmo valor adicionado, com o consumo intermediário maior, cai a produtividade total dos fatores. Tá? Tiveram vários trabalhos para fazer a contabilidade sobre o valor bruto da produção, chegou-se à conclusão que, na verdade, o choque do petróleo foram os maiores causadores.
Você tem também essa análise mais desagregada. No momento que você separa o valor adicionado sobre o consumo intermediário, você também faz setorial, e você vê que às vezes a produtividade total dos fatores muda, obviamente não só porque você tem progresso tecnológico intra-firma ou intra-setor, mas porque também muda a composição entre os setores, muda a composição entre as firmas. Tá? Então você teve esse debate bem grande sobre a contabilidade do crescimento nos anos 70, mas isso meio que morreu na moderna teoria do crescimento econômico, porque você não tem dados suficientes para usar isso para o resto do mundo. Os Estados Unidos, para a Europa, você conseguia fazer isso. Mas com a aparição dessas bases de dados internacionais, então você tende a colocar a mesma função para todos os países e esquecer esse tipo de discussão. Além disso, a outra crítica que o Lance Taylor falou ontem é essa ideia de que as pessoas, por terem esquecido esse debate, hoje em dia parece que a função de Quando é uma lei que você verifica sempre. Você pega os textos do Banco Central, o cara vai dizer lá, isso aqui é uma boa lei porque se aproxima um comportamento otimizador, como se as firmas estivessem maximizando o lucro numa situação de concorrência perfeita, logo se indica que a teoria é boa. Não é nada disso. Na verdade, isso foi feito para se reproduzir uma identidade contábil. Lá nos anos 30, nos anos 40, quando isso apareceu, as pessoas tinham essa noção, tinham essa ideia clara. A Quando é, na verdade, uma representação de uma economia que tem uma distribuição funcional de renda estável. Ela foi feita para ser assim. Obviamente, com a moderna teoria do crescimento, você vê só algumas referências para isso. Alguns economistas mais, como Stiglitz, outros economistas mais prestigiados, ou melhores economistas, mencionam isso. E qual que é a ideia? O Lance Taylor colocou isso ontem para vocês. Eu vou colocar aqui, eu acho que isso é vital para vocês entenderem. Vocês vão ver sempre o pessoal do Banco Central, o pessoal do Estado fazendo, dizendo que esse modelo é irreal, mas ele é bom porque ele parece como se a economia se comportasse assim. Não é que o modelo é bom, ter identidade contábil. Você pode fazer contabilidade de crescimento sem usar a função de produção. Você parte da identidade que a renda é igual o excedente operacional bruto mais a massa salarial. Aí eu supondo que já quebrei a parte dos autônomos entre os dois. A taxa de crescimento disso aqui, por definição, a média ponderada da taxa de crescimento disso e disso. A taxa de crescimento da massa salarial, a taxa de crescimento do salário real, vezes a taxa de crescimento do emprego. A taxa de crescimento dos lucros, a taxa de crescimento do capital, vezes a taxa de crescimento do preço real de aluguel do capital. Você define isso aqui como a parcela da renda do capital sobre a renda total. Substitui aqui, você chega a essa equação, sem usar a teoria, você tem identidade contábil. Você chama, o que a teoria neoclássica faz normalmente? É chamar isso aqui da quantidade total dos fatores. A média ponderada do crescimento do preço do capital, do salário real, é o que vai te dar a quantidade total dos fatores. Você substitui, chama isso aqui de A, aí você tem a quantidade de crescimento. E uma outra forma de você ver isso é, por definição, sempre, para usar a frase do Friedman agora, sempre em qualquer lugar, o crescimento da quantidade total dos fatores será uma média ponderada do crescimento de todos os coeficientes produto, insumo da economia. Nesse caso, como a gente está trabalhando nesse exemplo só com 2, a produtividade total dos fatores é uma média ponderada de quanto cresce a produtividade do capital, com peso interno, e quanto cresce a produtividade do trabalho, com peso com menos peso. Então, com a perspectiva do keynesiano, a gente vai ver no caso brasileiro, o que você vai se perguntar é isso: qual é a decomposição da produtividade total dos fatores? Não se é a distribuição de renda, se é corrupção, ou seja, a última invenção que os economistas jogaram na produção. Você vai nas contas e vê como ela foi originada. Os filtros, bom, aí a hipótese é sem economia, né? Você pega um estatístico e o que é a tendência de novo? O que é o produto potencial? Supostamente a tendência de longo prazo. Você pega e tira a tendência de longo prazo. Como tem várias maneiras de você tirar a tendência de longo prazo, eu coloquei só os principais. Você bota um modelo com tendência linear, que é basicamente o modelo ARMA ou modelo ARIMA. Você pega lá modelos autorregressivos com média móvel. O modelo com tendência estocástica, você acha que tem uma raiz unitária PIB, você faz uma tendência estocástica. O modelo do filtro de Rogge-Preston, que foi muito utilizado para a teoria dos ciclos econômicos reais, mas não é, na verdade, um instrumento só daquela teoria. Na verdade, isso vem da balística, da engenharia. Os economistas adaptaram para a economia, com a maneira de você suavizar a série e impor alguma restrição. E o filtro de banda intermediário, que você separa o que são flutuações de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E aí o produto potencial é o de longo prazo. Na maioria, quase todos esses modelos, você faz cálculos estatísticos sofisticados, alguns mais sofisticados que os outros,
Mas no final da conta, todas essas medidas de produto potencial são uma média ponderada do passado. Então você está, de alguma forma, extrapolando o passado recente para o futuro. Você tem uma tautologia, se a economia vai mal, o produto potencial cresce pouco. Se a economia vai bem, o produto potencial cresce muito. Esse é o método do Banco Central. Quer dizer, eu botei com a interrogação ali, que a gente não sabe qual é o método do Banco Central por motivos óbvios. Mas a gente conhece os economistas do Banco Central. E a gente sabe que se eles escrevem 20 papers do mesmo jeito, não deve ser muito diferente na hora que eles vão simular. Então eu acho que eles vão detalhar um pouco mais, porque isso afeta para aqueles que são brasileiros da audiência, sabe que as decisões do Copom nos afetam muito. Então, como que eles fazem isso? Como que a Marta é uma matemática, trabalhando no Banco Central, meu colega minha, ótima pessoa, ela como matemática, ela resolveu um problema matemático. O problema matemático é elegante. É o seguinte, você tem o produto efetivo, tá? Essa primeira linha aqui. Ela é uma função de Cobb-Douglas. Aqui você tem o volume de capital multiplicado pela utilização da capacidade. Ou seja, não é todo o capital, só aquele capital que você está utilizando. Aqui você tem um trabalho multiplicado pela taxa de emprego, que é 1 menos a taxa de desemprego. Nem todo trabalhador está empregado, só aqueles que estão empregados naquela função de produção. O que é o produto potencial? Seria o produto que você verificaria se a capacidade estivesse no seu nível normal, ótimo, e se o desemprego estivesse no seu nível normal, ótimo. A gente não conhece esses níveis ótimos. Como é que você estima o produto potencial? Em vez de fazer como normalmente as pessoas fazem lá, média capital, média trabalho, produtividade, ela se perguntou isso, como que a gente pode mensurar o que a gente não observa pelo que a gente observa? Então é uma maneira de você derivar o que é a taxa natural de desemprego e a taxa natural de utilização da capacidade das taxas que você observa. Para fazer isso, você resolve esse problema aqui. Você vai minimizar os desvios do longo prazo ao observar, tanto aqui está o desemprego, aqui a capacidade, e aqui o produto. Sujeito à restrição de que essas séries sejam suavizadas em termos estatísticos, quer dizer o que? Elas não podem ser muito voláteis. A maneira que você faz isso é impondo essa restrição aqui, que o quadrado da segunda diferença tem que ser igual a zero. Você está impondo essa restrição com o peso que você define. E como você tem 3 séries aqui, cada componente aqui vai entrar com um peso, que também é o analista que define. Aí entra a calibragem. Você vai mexendo até você ter um resultado que pareça mais correto ou que pareça com o que o presidente do Banco Central quer. Você vai fazendo a calibragem. Se você fizesse essa otimização desse jeito, é como se você fizesse elas separadas. Mas na verdade você tem uma teoria por trás, que é o quê? Existe uma função de produção agregada. Aí você maximiza isso sujeito a essa restrição. Que é que as taxas observadas e as taxas de longo prazo têm que estar relacionadas, porque o produto efetivo e o produto potencial têm que estar relacionados. Ao fazer isso, você chega à medida de crescimento do produto potencial. Normalmente o pessoal do Banco Central enfatiza mais a técnica quando eles vão falar, né? Um modelo elegante, dá um resultado bem definido, é um problema de otimização. Parece complicado, mas é ligeiramente simples, porque você faz tudo linear, você tirar o logaritmo ali, é tudo linear. Só que o que está por trás disso economicamente? Se o desemprego crescer demais, o que vocês acham que vai acontecer com a taxa de desemprego natural? Vai subir. Se o nível de capacidade cair, a taxa natural vai cair. Eles são médias ponderadas do observado. Então, novamente, você não evita aquele problema da tautologia. Você está medindo o produto potencial como o passado, só que em vez de usar só o produto potencial, os seus pesos estão usando a renda, o desemprego e a utilização da capacidade. Fica um modelo um pouquinho mais complicado, mais sofisticado, mas logicamente sofre do mesmo problema. Agora, no caso do Brasil, qual seria a restrição de trabalho se a gente... Vamos supor por alguns minutos que o Brasil tem um problema de restrição de trabalho. Não é o caso, obviamente. 99 de cada 100 economistas do Brasil vão dizer que a gente não tem um problema de restrição de trabalho. Se a gente tivesse um problema de restrição de trabalho, qual que é o crescimento máximo da economia? O que aquela tabela ali faz, em cima ali no título das colunas, você tem a taxa inicial de desemprego e na outra você tem a taxa final de desemprego. Só para ilustrar como que uma queda de desemprego aumenta o crescimento da força de trabalho. Tá? Normalmente é quase 1 para 1, na verdade é 1,1, 1,2. Se você sair da taxa de desemprego de 12, que a gente tem, deve ter 11
e chegar a uma taxa de 8, o crescimento da força de trabalho vai a 6. Alto. Mesmo que a produtividade não crescesse, o Brasil podia crescer 6%, só com essa redução do desemprego. Então você tem algumas simulações, partindo de pontos iniciais diferentes, saindo de 12, 11 ou 10, e chegando a 10, 9, 8, 7 ou 6, quanto que seria a taxa de crescimento da população. Você pode ver, então, que reduções de cerca de 4, 5 pontos permitiriam um crescimento de mais de 6%, mesmo com a produtividade parada. Obviamente, a produtividade não fica parada. Do outro lado do slide, você tem lá o crescimento da produtividade do trabalho no Brasil de 91 a 2002. O total, por ano, foi 1,4%. Pelo menos 1,5%. Né? Só que por trás disso, se você olhar só para esse número, você não vai deixar de perceber o que está acontecendo por dentro da economia. Na agricultura, o crescimento da produtividade foi quase 5%. Na indústria, 2,3%. No serviço, foi 0%. Isso, para os economistas lineares mais keynesianos, estruturalistas, isso é evidência de uma estrutura dual. O que você tem é, quando o setor moderno da economia cresce com uma produtividade mais alta, ele expulsa pessoas que vão para o setor informal. E por isso o crescimento do setor informal é quase 0%. Eu tenho no artigo essa decomposição pelos 43 setores da economia brasileira. Só para dar uma ilustração para vocês, por trás desse crescimento de 0 está um aumento muito grande do crescimento nas comunicações, tá? Mas você tem uma queda no crescimento dos serviços para famílias, empregada doméstica, porteiro, motorista, cai 1,5% por ano, tá? E setores não mercantis para o setor privado, que é também mercado informal, camelô, essas coisas. Então é isso, você cresce o setor moderno, cresce a produtividade do setor moderno, joga a gente para fora, várias pessoas em atividades de baixa produtividade, a produtividade cai. Se a economia cresce, acontece o contrário, a produtividade se acelera. Os números brasileiros indicam isso claramente. Tá? Então, por isso que a gente não tem uma restrição de trabalho. A produtividade é endógena e o desemprego é alto. Você pode ter localizado em algumas cidades, mas a imigração resolve esse problema. Para mostrar isso, esse gráfico aí te mostra a linha azul, é a taxa de crescimento do PIB, desde 1947 até 2003, e a vermelha é a taxa de crescimento da produtividade do trabalho. Acho que eu não preciso dizer mais nada, não sei que essas duas coisas são iguais. Quando o PIB cresce, cresce a produtividade do trabalho. Quando o PIB cai, cai a produtividade do trabalho. Os dados brasileiros mostram isso. Duas séries flutuam conjuntamente, ou se você quiser, as medidas estão cointegradas. Agora a taxa de investimento. Como você aumenta, aí uma ilustração de como você poderia aumentar a taxa de investimento no Brasil. Tá? Eu coloquei ali na coluna diferentes taxas de investimento PIB, né, de yield de 18% até 26%. Na linha ali, eu coloquei o preço relativo do capital. Por quê? Recentemente, no artigo publicado no IPEA, o Baixa e o Bonelli enfatizaram que, na verdade, o problema do crescimento do Brasil foi o encarecimento dos bens de capital nos anos 70, da política industrial e tal. Eu conversando com o Bonelli, falei, mas é a taxa de câmbio real. Todo período que ele detecta que o preço do capital subiu é um período de desvalorização cambial. Tá? Então, você pode culpar também a restrição externa, não a ineficiência do governo. Mas, de qualquer maneira, eu incluí isso, porque eu tinha que apresentar também para o pessoal lá do IPEA. Então, o que você tem ali é, se a taxa de investimento aumentar, aí, obviamente, aumenta o crescimento do capital. E se você baratear o capital, isso aqui, se o preço relativo do capital cai 5%, aí a taxa sobe, por exemplo, nesse caso aqui, de 1,9 para 2,2. Tá? Se o preço do capital cai 10%, a taxa cresce para 2,6. A ideia é que se o capital ficar barato, você compra uma unidade do PIB, compra mais de máquinas, logo a economia cresce mais. Tá? E você tem uma ilustração aqui, esses números são baseados numa relação capital-produto de 3,1 e uma taxa de depreciação de 4. Então, se a gente atingir uma taxa de investimento, por exemplo, de 24%, tem um crescimento ali de 3,8%, quase 4%. Tá? Se tiver algum choque de produtividade, seja. Uma taxa de investimento de 24% para o Brasil não é alta, é historicamente alta nesses últimos 20 anos de estagnação, mas não é época do milagre, não é época do Juscelino, é uma taxa considerada normal e não é alta para padrões internacionais. Você vê que os países em desenvolvimento, na China, na Ásia, têm altas taxas de investimento. Aqui é uma medida de relação de utilização da capacidade.
A azul é medida pela relação capital-produto, ou seja, estou vendo como que a relação efetiva se desviou da relação de longo prazo. E a de baixo é a medida da FGV, o levantamento mensal que eles têm de estruturação da capacidade. Eu só vou mostrar como que as duas coisas estão correlacionadas. Tá? Esse método que eu estou usando, na verdade, dá os mesmos resultados que se você usasse o método da FGV. O método da FGV começa ali em 1970. Esse método que eu estou usando, você tem dados desde os anos 50, então você pode jogar um pouco para trás. Está captando basicamente a mesma coisa. Isso aqui é a taxa de crescimento do estoque de capital no Brasil, desde 50 até hoje. Tá? O que a gente tem, aquele primeiro gráfico ali, esse gráfico de cá, é o total, o de lá é o capital residencial, esse de baixo é estruturas não residenciais e aquele último ali é de máquinas e equipamentos. Em todos os três você vê uma onda de acumulação de capital nos anos 70 e depois desacelera. E começa a desacelerar em meados dos anos 70, por isso que o pessoal agora se pega na casa das garrafas, está dizendo que na verdade o problema era muito antes com as políticas do gás que desaceleraram o crescimento. Então você tem uma onda que começa a perder ímpeto meados dos anos 70. Tá? E chega, por exemplo, máquinas e equipamentos, você chega a ter investimento negativo, ou seja, o investimento não cobre nem a depreciação ali no início dos anos 90, início dos anos 80 e no início dos anos 90. Agora a contabilidade de crescimento. Aqueles números que o Lanceteiro apresentou para vocês para China, Coreia, Hong Kong, isso é para o Brasil. Eu peguei aqui um estudo que é os principais estudos dessa abordagem, que é o estudo Castelar, Armando Castelar, professor da FRJ, só que do outro lado. E ele fez essa mensuração de 1930 até 2000. Tá? Então você tem aí os números, crescimento, primeira linha ali, crescimento da renda, quando cresceu o capital, quando cresceu o trabalho, e a medida que ele faz da produtividade total dos fatores. Então a gente tem ali, de 31, só para orientar, de 31 a 50, a produtividade total dos fatores cresceu 1,6. Depois, no segundo período, 1,1, 1,7, menos 0,7, a década perdida, a produtividade caiu. Depois, 94, 2000, Fernando Henrique, obviamente, eficiência, levou a produtividade total dos fatores. E aí você tem a decomposição. Quanto que foi o capital, quanto foi o trabalho. Que é o que eles fazem, e aí entra toda aquela historinha, corrupção, distribuição de renda, ineficiência, reforma. Tá? Outra maneira de você fazer isso pelas contas nacionais, que são aquela última linha, aquela linha verde. O que você tem aqui? Esse crescimento, como eu falei, a identidade contábil é bom, porque isso nunca é, né? Sempre dá a mesma coisa. Esse crescimento de 1,6 ele se deveu a uma queda da produtividade do trabalho, 0,1, o aumento da produtividade queda da produtividade do capital, 0,1, aumento da produtividade do trabalho de 1,7. E esse padrão se verifica até os anos 80. Então, o quê? Está caindo a produtividade do trabalho, ou seja, está aumentando a relação capital-produto. É a industrialização. Está aumentando, usando técnicas mais intensivas de capital, cai a produtividade do trabalho. Porém, a produtividade do capital. Porém, a produtividade do trabalho sobe. Enquanto isso aqui for maior do que isso aqui, você tem crescimento da produtividade total dos fatores. Isso aqui você pode abrir também por setor, para ver que setor tem na frente, que setor tem na frente. A década perdida, segundo esse discurso convencional, é o fruto das ineficiências da política do regime militar. Né? Mas pode ser também por causa da recessão dos anos 80. Por quê? Você teve aqui uma queda da produtividade. Você continua o aumento da relação capital-produto, isso aqui continua negativo. Mas agora a produtividade do trabalho cai. Nos anos 80 a produtividade do trabalho caiu. Porque aumentou o desemprego, as pessoas saíram de atividade de alta produtividade, foram para atividade de baixa produtividade, reduz a produtividade total da economia. Como a produtividade total dos fatores é uma média desses dois, ela também cai. E agora, nos anos 90, o que a gente vê, voltou a crescer fortemente a produtividade do trabalho e aumentou a produtividade do capital. Isso aqui é basicamente, como isso aqui pega o período do dólar parado, isso aqui está refletindo uma valorização do real, um barateamento dos bens de capital. Então, a ideia é o quê? A moderna teoria do crescimento, a teoria convencional, ela vai sempre olhar para cá. Ela vai ver quanto contribui o capital, quanto contribui o trabalho, quanto contribui tudo isso que a gente não sabe. Se você for fazer por perspectiva de demanda keynesiana, você vai olhar para essas duas relações. Tentar ver qual a tecnologia e como a mudança na estrutura da economia que está gerando aquilo. Vai chegar aos mesmos resultados, você pode contar. Duas histórias. Uma história pelo lado convencional e uma história pelo lado da demanda. Aqui é só para a gente ilustrar o que seria a taxa de crescimento potencial da economia
com diferentes taxas de crescimento do capital e diferentes taxas de crescimento da propriedade total de fatores. Aí eu estou assumindo que a população está crescendo, a força de trabalho está crescendo 1,5%. Tá? E você vê lá, se o capital cresce, aplicar a primeira linha, se o capital cresce 2%, a propriedade total de fatores cresce 0,5%, a economia só pode crescer 2,3%. Na última célula, lá embaixo, se o capital cresce 5%, e a propriedade total de fatores cresce 2%, a economia pode crescer 5,3%. Tá? Capital crescendo 5% não é uma coisa inatingível, desde que você tenha um crescimento liderado pelos investimentos. Método de tendência linear. Eu não apresentei as equações, porque isso normalmente são só operações econométricas, só os resultados ali, para mostrar que, dependendo do método que você utilizar, muda um pouco a estimativa. Se você usar o modelo de tendência linear, o crescimento da economia brasileira potencial ou médio, na verdade o potencial igual ao médio nesse método, de 49 a 80 foi de 7,2. Desde 81 é 1,8. Se você usar o modelo com tendência estocástica, muda muito pouco. Serve para você publicar um artigo na PPE ou na RBE, mas o resultado é o mesmo. Você tem uma tendência estocástica de 7,2, uma tendência até 80, e você tem uma tendência de 2, 81, 2003. Se utilizar o modelo de roda que presta com observações anuais, também dá muito parecido, ou seja, a tendência agora, no momento atual, final de 2003, era cerca de 2,1% ao ano. Tudo isso aí é PIB real, não é o PIB per capita, PIB real. Se você utilizar observações trimestrais, aí fica um pouco pior. Por quê? Porque aí você perde lá os anos 70, você está usando só de 80 a 2003. Você vai um período muito ruim, aí a tendência cai para 1,6 ao ano. E se você usar o método da banda intermediária, se você isolar o que é curto, médio e longo prazo, você chega a uma medida basicamente a mesma de 1,6 ao ano. Essas aqui são as medidas de ciclo, de acordo com cada uma daquelas tendências. Esse aqui seria o ciclo com uma tendência linear, são as flutuações da economia brasileira com tendência linear. É uma medida de capacidade, né? Que é basicamente você pegar a taxa de crescimento, subtrair dela a média do período correspondente, você vê qual é o crescimento. Na verdade, a maioria desses filtros estatísticos eles não são utilizados para ver necessariamente a tendência. Eles são utilizados para ver diferentes medidas de ciclo. Só para mostrar para vocês que, apesar de eles darem a mesma tendência, eles dão ciclos diferentes. Se a tendência é linear, você tem esse tipo de ciclo. Se ela for estocástica, você tem um ciclo mais frequente, tá? Porém, menos intenso. Tá? Ele fica ali flutuando entre 101 e 90%. A capacidade fica flutuando entre 101 e 99%. No outro, era mais volátil. Aqui seria o movimento pelo outro filtro, o roda presta, que também mostra certa volatilidade. Você tem a grande expansão dos anos 60, depois o milagre, a recessão, a expansão do cruzado, a recessão, a expansão do Fernando Henrique e a desaceleração lenta e gradual. E esse é o método que eu gosto mais, que você usa a banda intermediária. O que é isso? Isso é um método estatístico para você dizer o que é ciclo. Você identifica o que é o ciclo. Você especifica. O ciclo é qualquer coisa que acontece entre 1 ano e 3 anos. Entre 1 ano e 8 anos. Entre 2 anos e 4 anos. Você especifica a frequência e aí você tira os ciclos. Esse método aí foi a frequência de flutuações entre 2 e 8 anos. Eu testei várias flutuações e essas aí, esse intervalo é o que se mostra mais adequado à história recente do Brasil, porque ele dá ciclos que são facilmente identificados com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Tá? E você tem o quê? Você tem o primeiro ciclo aqui, começando aqui a 80. Como esse método usa os primeiros 3 anos e os últimos 3 anos, a gente não consegue, você perde as primeiras 12 observações e as últimas 12 observações. É por isso que está começando aqui e acabando aqui. Tá? Mais para, principalmente quem caminha, tá? Todo mundo estuda a economia brasileira bastante. Então, você tem aqui os ciclos bem definidos pelos movimentos históricos. Tem a recuperação da crise da dívida, aqui é o final de 83, o pico aqui é 86, plano cruzado, aí cai. Aí você tem um mini ciclo em 89, plano verão, aí cai o plano Collor, você tem o piso aqui, é o plano Collor. Você tem uma início de recuperação ali em 90, 91, mas se desacelera com o impeachment do Collor, um mini ciclo aqui, plano Collor. Aí você tem a recuperação do plano real, que começa a gritar a marca do Fernando Henrique, o pico aqui é primeiro trimestre de 95, aí tem a crise do México, o governo pisa no freio de novo, cai, até meados de 96,
Aí você tem uma crise que vai até final de 97, com a crise da Ásia, a crise da Rússia, a crise brasileira, vem tudo junto. Está aqui. A recuperação do ano 2000, aí bate com a crise argentina, o apagão aqui no final do ano 2000, início de 2001, e começa a cair. Como esse método para, eu perco as observações, não dá para saber agora qual que é o que faz o ciclo que a gente está. Mas, pelo passado, os ciclos no Brasil estão durando cerca de 3 a 4 anos. Se você pensar que esse ciclo de agora começou no mês de 2003, se for de 3 anos, ele vai estar no vale, ou seja, está na recessão no mês de 2006. Tá? Altamente ruim para o presidente de então, na eleição. Se for um pouco mais longo, pode ser que o piso seja no início de 2005. Mas a gente pode dizer que você tem essa regularidade? Não. Por quê? Porque todas aquelas reversões cíclicas que você teve ali só não foram choques exógenos. Né? Essas últimas foram a crise do México, depois a crise da Ásia, depois a crise da Argentina e o apagão, que não é completamente exógeno, mas do ponto de vista macroeconômico é exógeno. Você não consegue fazer com que o Banco Central e a política fiscal monetária resolva isso. Essas são as medidas de tendência tiradas pelos dois filtros lá não lineares, né? O azul é o filtro de longo prazo e o vermelho é do Rodney Prescott. Para dizer para vocês, mostrar para vocês como que essas tendências dão quase a mesma coisa. Dependendo do método que você usa, dá quase a mesma coisa. Aqui é a taxa de crescimento de longo prazo segundo esses métodos estatísticos. Tá? Aí você tem duas ondas. A taxa de crescimento trimestral. Então, quando aquilo ali é 0,4, 0,004, quer dizer que a taxa anual é mais ou menos 1,6. Então, você tem duas grandes ondas de expansão desde os anos 80. Você tem ali a recuperação da crise da dívida externa, atinge um pico em 86, com o plano cruzado, depois que o plano cruzado falha, você tem uma desaceleração até o plano Collor, no final do plano Collor, você tem uma aceleração de novo que atinge um pico em 94 e começa a desacelerar. Tá? Então, essa é uma medida que você obteria da taxa de crescimento de longo prazo. Isso mostra como que a taxa de crescimento de longo prazo flutua, ela não é uma constante. Se você fizer um método puramente estatístico, ela não vai ser constante. E como esses métodos de função de produção fazem isso? Eles, na verdade, tem uma endogeneidade. E para ilustrar como que faz diferença o que acontece depois, como que a medida de produto potencial é influenciada pelo produto efetivo, o que eu fiz aqui é pegar essa tendência e fazer a seguinte pergunta. No final do ano 2000, quanto você acharia que a economia ia crescer? No 2000 foi um ano bom na economia brasileira, o crescimento foi 4,4. No ano 2000, você achava que a taxa de crescimento do produto potencial era essa aqui, esse azul. Bem alta, 2,4. Como 2001 teve uma desaceleração, o que aconteceu? A sua medida de produto potencial caiu. E foi caindo. Como os anos subsequentes foram anos de baixo crescimento, aquela medida de produto potencial caiu. Então, o que eu quero mostrar aqui é que, hoje, o que as pessoas achavam que era o crescimento do produto potencial em 2000, hoje se revela uma superestimativa, uma sobreestimada. Tá? Por quê? Porque a economia foi mal. Se a economia fosse bem, estaria subestimada. E você tem aqui, o que acontece depois modifica a tendência futura. Então, o que hoje pode parecer um excesso de uma utilização excessiva da capacidade instalada, se a economia crescer bastante, daqui a 20, daqui a 3, 4 anos, a gente vai voltar para trás e reescrever e ver, não estava tão... O grau de utilização não era tão alto. Esses modelos em que você não atenta para esse tipo de endogeneidade tendem a ser autorrealizáveis. Por quê? O Banco Central vê o nível de utilidade de utilização aumentando, pisa no freio, a economia desacelera e confirma as previsões do Banco Central. Se o Banco Central é otimista, ele não pisa no freio, a economia cresce, o potencial também confirma a expectativa do Banco Central. Você tem essa endogeneidade, que não é coisa de heterodoxo, não é coisa de ortodoxo, é coisa matemática. Pela definição, como essas coisas são feitas, você tem essa endogeneidade. Conclusão, rapidamente, o que a gente pode dizer? Medidas agregadas de produto potencial não são um bom indicador para a política macroeconômica, sobretudo para o monitoramento da inflação. Trabalhar com uma função de produção agregada, um conceito de ato do produto, um conceito de utilização capacidade, só serve para uma coisa, para a gente dar aula. Que simplifica, que você tem um gráfico lá, outro, você vai botar todos os setores. Para fazer política macroeconômica, você tem que
desagregar isso. Não dá para você trabalhar só com a utilidade tal. A utilidade em que setor? Tá? E para isso a função de produção agregada não vai te dar muitas informações. Tá? O modelos baseados na probabilidade total dos fatores tendem a ignorar os fundamentos contábeis de tal conceito e, mediante filtros estatísticos, projetar taxas conservadoras para o futuro. É aquele modelo do Banco Central. Você faz um filtro estatístico, mas no final das contas, depois de vários cálculos, você está projetando o passado e o futuro. Se o passado foi ruim, o futuro será bom. Se o passado foi bom, o futuro será bom. Tendências de longo prazo baseadas na mesma coisa, baseadas em métodos estatísticos, são geralmente uma média ponderada dos valores efetivos do passado recente. Então você tem que também fazer, não só olhar para trás, mas se perguntar, se a economia crescer 3, 4%, não vou ter que revisar essa minha medida de produto potencial. Tá? Se você olhar só para trás, você vai acabar sendo mais pessimista ou mais otimista do que deveria. A interação entre demanda e oferta agregada faz com que a maioria dos indicadores macroeconômicos de produtividade sejam endógenos. É isso que eu mostrei, Instituto, de acordo com a flutuação da economia. Então, essa ideia de que tem uma probabilidade total de fatores fixa e dada, que a economia não pode escapar, não se verifica na prática. Tá? Na verdade, todos esses índices de produtividade flutuam de acordo com o nível de atividade, porque você tem, não é só uma flutuação cíclica, mas também você tem choques permanentes, que têm efeitos permanentes sobre a economia. De acordo com os diversos métodos, o limite de longo prazo do crescimento da economia brasileira varia de 2%, se você usar aqueles métodos estatísticos mais conservadores, ou 5%, se você usar, por exemplo, aumento da taxa de investimento. É basicamente, a longo prazo, a economia vai crescer o quanto o investimento crescer, porque o capital vai crescer o quanto o investimento crescer. Então, o investimento vai te dar a tendência de longo prazo. Tudo isso, obviamente, assumindo que não tem restrição externa. Tá? Então, não coloquei restrição externa, porque já é outro tipo de discussão, uma restrição mais financeira, não é uma restrição real. No longo prazo, o produto potencial não é independente do produto efetivo. Quanto maior for o horizonte do tempo, você não consegue separar. Isso é muito estranho as pessoas dizerem que o Brasil tem que crescer 3,5% nos próximos 10 anos. Não existe. Tá? Isso depende também de quanto for o investimento nesses 10 anos. O produto é, na verdade, endógeno. Quanto maior o horizonte do tempo, mais endógeno ele é. No curto prazo, aí é 1 ou 2 anos, a análise versus método indica que o país pode sustentar a taxa de crescimento entre 3% a 7%. 3% seria o método estatístico, que na verdade dá 2% de longo prazo, mas como você está vindo de baixo, você está começando com um nível, está com o crescimento abaixo, depois você pode acelerar mais do que a média. E 7% seria basicamente o grande excesso de oferta de trabalho que a gente tem e a resposta da produtividade ao crescimento. Você tem um espaço para reduzir o desemprego, você tem um espaço para aumentar a taxa de investimento e aumentar o crescimento da produtividade. Tá? E essa taxa que a gente verificou de 49 a 1980. Durante um longo intervalo de tempo, o Brasil cresceu em média 7%. A gente já fez isso uma vez, pode fazer de novo, desde que as autoridades econômicas não tenham medo do crescimento. Obrigado. And I would also like to thank the organizers of the seminar for a great event, especially Adjunct Mariano, Fernando, and Ana Rosa. I think this event is great for all of us participating, especially everyone here committed. The title of my paper is Financially Destabilizing Aspects of Inward Foreign Direct Investments, or FDI. The case of Argentina during the 90s. My objective in this paper has been to portray the complementarity or sometimes even the similarity of long-term FDI flows and other forms of foreign finance, such as short-term capital flows, and try to illustrate this for the case of Argentina during the 90s. As per the data, I used a panel which includes the 500 largest corporations, non-financial corporations of Argentina, both domestic and foreign. This is an official survey, but it is very recent, and information goes back only to 1995, so the series is sort of short. What sort of motivated me to do this, to start doing some research on FDI, which I was not used to, is the fact that after the 1997 financial crisis in Asia, or the IMF crisis, as they call it in Asia, I learned this recently. In Asia, this is the IMF crisis.
Everywhere else we call it the East Asia. Anyway, after this, even if not much institutional changes have occurred as per the regulation of the capital account, countries like Chile have even moved further into deregulating, and this was everyone's typical example of a good policy regarding the capital account. Well, after this crisis, even if not many changes have occurred at the regulatory level, short-term capital flows have become very popular. And in this milieu, FDI has become the most favored source of foreign finance for developing countries. Among other positive effects that allegedly FDI has, well, it is supposed to promote capital formation. It is supposed to promote employment and even the growth of real wages. It is supposed to generate technological and managerial spillovers. It is supposed to provide export markets to domestic production. And also, and most important for my intention in this work, it is supposed to provide a stable source of foreign finance as opposed to more capricious and volatile short-term capital flows. As you all know, here in Campinas, there's a lot of controversy over whether these positive impacts on the real economy are actually there or have actually occurred. Of course, you have to go case by case. As William Gilbert points out in a survey he wrote for UNCTAD, well, technological spillovers have been difficult to verify empirically. Then FDI mostly represents the acquisition of existing assets, so it doesn't really explain much about capital formation in countries. That is to say, most FDI is brownfield as opposed to greenfield investment. Then, statistically, FDI seems to lag behind GDP growth, and now the other way around, etc. In this paper, I do not try to deal with these more real economy issues, more belonging to the realm of industrial economics, but rather I seek to discuss this conventional wisdom that FDI is a more stable source of finance, of foreign finance, as opposed to other harmful short-term flows of foreign finance. I have been inspired largely in doing this by the works of William Milberg, professor at the New School, I mentioned this before, but also by papers by Jan Kregel and by Ajit Singh here. All these papers are quoted and cited in the paper. What I'm going to do today is, well, first point out some of the reasons, some of the economic reasons why FDI may not be such a stable source of foreign finance, and I will try to illustrate some of the financial positions a transnational corporation subsidiary may engage in, either to hedge this foreign investment from currency risk, or alternatively to engage in some form of financial speculation in the host economy. And then I'm going to show some of the results that I got from this panel for the case of Argentina. I'm still in the phase of interpreting the results, so any feedback will be very, very welcome from the audience. So let me list some of the reasons why FDI may not be such a stable source of foreign finance. First, it must be acknowledged that in the last couple of decades, the market for corporate control has become more and more liquid. And let me just quote Jan Kregel in this one. He says, today, companies seem to have become commodities that are traded daily in markets for corporate control. This means that the difference between FDI flows and short-term capital flow is less clear today than it used to be 20 or 30 years ago. And this implies, as Ajit Singh argued in one of his papers, I think, is that
FDI flows, just as portfolio flows, can come into a country in surges or leave a country in surges, producing very damaging macroeconomic results. For instance, well, in the case of my country, FDI was very important in keeping or helping maintain currency misalignment for the second half of the 90s. So it would have the bottom line is the difference between FDI and other shorter-term capital flows is now a bit blurred. Another important point. A substantial share of FDI in practice consists of retained profits by foreign subsidiaries. And this has two implications. First, the procyclicality of these retained profits. This will increase in the upswing and decrease in the downswing, and, well, procyclical in the effect. And then the second interesting effect is that this capitalization of profits, this repayment of profits within the subsidiary, need not translate into actual expansion of capacity. This could just mean an increase in financial assets, either foreign or domestic. But it will appear in the balance of payments as foreign direct investments, but it need not be an actual expansion of capital. In that sense, not only, one could say, is FDI more similar than before to shorter-term capital flows, but it may actually consist of financial assets directly. A related issue is that of FDI sustainability. One thing I try to emphasize in this paper is that FDI has to be considered as a foreign liability for the macroeconomy as a whole. And just as we are so aware of debt sustainability, small open economies, Argentina is a small open economy. We like to think that it's a large economy. It's small, right? It used to be large, but I mean, we did all the right things, and now we're small. Small is beautiful, right? Anyway, maybe just to provoke discussion, I even get a talk of FDI overhang for the case of Argentina. This is important because, well, if some of the things I try to find in subsidiaries' financial behavior are harmful, well, if the size of FDI or the FDI stock in the country is not important, then however harmful this behavior, if it's not important for the economy, then it may not be something we maybe should be concerned about. But as you'll see in the case of Argentina, FDI was pretty significant, and as a size, as a proportion of the economy, it is pretty significant. Another point, inward FDI may be hedged against, say, currency risk as any other financial investment by a transnational corporation. And this could trigger cross-border flows, which could, again, have destabilizing effects on the macroeconomy, but also put pressure both on the domestic money market and on the foreign exchange market. In this paper, I identified, this is just a taxonomy I put together for this paper, 3 types of currency, of hedging against currency risk by a transnational corporation. The first one involves a transnational corporation's headquarters. And whatever is done at the headquarters, I cannot see at the balance sheet of the subsidiary to which I have access. So I disregard this here. There's some more on this on the paper. The second type of hedging, which I call type 2 hedging, consists of the following. This is very schematic, but consists of the following. A foreign subsidiary can borrow domestic currency in the domestic financial market in the host country and use this to finance the purchase of foreign financial
In this way, by borrowing domestic, by being short in domestic currency, long in hard currency, an eventual devaluation of the currency would tend to affect the subsidiary's net worth symmetrically, and hence this could be a way of hedging this investment from the point of view of a transnational corporation. Notice, and if this actually were carried out, this hedging strategy would put pressure first on the domestic financial market. This firm would be borrowing domestic currency in the domestic financial market, but not for the sake of investment, but for the sake of buying a foreign financial asset, and hence could put pressure also on the foreign exchange market. Maybe in a classical sense, I sort of call these uses of both domestic savings and foreign currencies, sort of, I call them unproductive uses of savings and foreign currency. Now, this hedging has a cost. As any insurance, you have to pay for it. And the cost of this type of hedging, type 2 hedging, would be the interest rate spread between what you have to pay for borrowing in the domestic, the interest rate you pay in the domestic market, and the interest rate you get for the hard currency financial asset. Of course, the hard currency financial asset yields a lower interest. That's why it's a safe asset than the domestic market, the domestic rate where you're borrowing. This is important because this spread, as you know, in Brazil could be very high and could make this cost economically inviable. There's a third. So, lastly, if this strategy is carried out, we should expect to find in the balance sheets a high foreign financial assets to domestic liabilities ratio. High foreign financial assets to domestic liabilities ratio. This is one of the things I afterwards tested further. There's type 3 hedging also in this paper, very shortly. This is a more dynamic approach, and it consists of the following. Actually has two possible versions. One is that transnational corporations or their subsidiaries repatriate a significant proportion of their profits and finance expansion by domestic borrowing. In this way, they're sort of reducing their risk or their exposure to this particular country. Another possibility is that they do not repatriate, but they use these profits to purchase foreign financial assets. There may be tax reasons, fiscal reasons to do things. So you keep the profits in the developing country, but in the form of a financial asset which you can repatriate very easily. In this case, empirically, you would expect that to find low retention rates and high leverage ratios in the first version of this type of hedging in the balance sheets, or another possibility for the second version is that you find a high proportion of foreign assets to total assets in this company's balance sheets. Lastly, another reason why this may not be so stable as a source of foreign finance. Transnational corporations in general are in a very privileged position to engage in highly profitable financial speculation in the host countries. As you know, they can borrow at prime international rates and then buy host country financial assets, and to the extent that the exchange rates, the exchange rate doesn't vary, the spreads to be realized could be very, very significant. And as you know, in the case of Argentina, the exchange rate was fixed throughout the 90s. In this case, what you would expect to find empirically is a high foreign liabilities to domestic financial assets ratio. So I also tried to test this empirically. Of course, there's a caveat with working, this is a footnote probably, a caveat when you work with balance sheets, as you know. Maybe smaller. Well, when you do this, it's running. I'm going to keep going.
last column portrays the difference between the stock of foreign liabilities in Argentina in 1992 and in 2001. As you see, the increase in foreign liabilities was of $131 billion, from 77 to 208. What I do there is that I include FDI stock as one of the foreign liabilities of the country. Interestingly, in the second graph, you can see that the increase in FDI stock from 14 to $68 billion, that is $54 billion, comprised 41% of the total increase in foreign indebtedness. And that was the largest factor explaining the increase in foreign indebtedness. This, I think, has been overlooked when analyzing Argentina's latest crisis, the focus being put on the public foreign debt, or even in private sector, in the non-financial private sector debt. But this is a very significant increase in FDI stock. Just to give you an impression, within the panel I'm using, I divide the panel I use in 4 groups. And I'm only working with aggregate data. I don't have the micro data yet. So 5 groups. I'm getting the micro data. But at least I have 4 groups. I'm only presenting 2 groups here. The 4 groups are first domestic and foreign firms, defined by the conventional 10% foreign property threshold that's used in balance of payments. And then within these 2 groups, tradable and untradeable firms. As I elaborate in the paper, the hedging, the risk of the currency risk is much more intense in a non-tradable firm than a tradable firm. So I try to test differences, not just between domestic and foreign firms, but also between tradable and untradeable ones. Here you see some of the characteristics of the panel, just a very quick overview. But if you look at domestic firms, there were 317 domestic firms at the beginning of this very short period, and only 240 left at the end. And of course the opposite happens for foreign firms. There are 182 at the beginning and 259 at the end. And they tend to explain 2/3 of gross value production of this panel by then, while having started with only 44%. So the increase is very significant in a very short period of time. And this is post-privatization. So the bulk of the privatization process, which involved a lot of FDI, had already been accomplished by 1994. Only oil is in 1999, very significant, and then lots of things happening in the financial sector, but there's also the agribusiness FDI. But I mean, this is post-privatization, and would be much more significant. The shift towards foreign property would be much more significant if this series started in 1990, for instance. But I don't have the data from this source from there. Let's go to the first. Let's look at the first table. Here I try to see to what extent one can find type 2 hedging, that is, of high foreign financial assets to domestic liabilities ratio, comparing domestic to foreign firms. As you see, foreign firms have actually a larger ratio. And as you also see, and one would expect, this increases as we get closer to the crisis. However, I don't find this as too convincing or a proof of a significant type 2 hedging strategy. And also what I like to point out here, but I point out throughout the work, is that the difference between domestic and foreign firms is not that significant. And when one deals with large corporations, especially after globalization, one can no longer expect to find such a different behavior, even when regards currency risk,
from, say, transnational corporations and local conglomerates. So I take this up in the conclusions because whatever you think about in terms of policy recommendations for transnational corporations, you also have to think for local, domestic large conglomerates. There's a tradable, non-tradable thing I'm going to skip there. Let's see financial speculation. How does this... The second table here shows us the ratio of foreign liabilities to domestic financial assets. You would expect this to be high if firms are engaging in foreign borrowing and trying to exploit the interest rate spread in the domestic financial market. And here the figures are a bit astonishing. If you look at foreign firms, there's almost a one-to-one relation between what's borrowed abroad and the stock of domestic financial assets. So the first finding is, well, these firms are not that risk averse, there was not much hedging, and there was pretty much a lot of financial speculation going on. The incentive was clear. If you take a look at the interest rate spread, even in the best of times during these 10 years, before the East Asian crisis in 1997, the spread between prime rates, international and domestic, was beyond 100 basis points. And since the exchange rate was absolutely fixed, well, you make the numbers. What's interesting about the financial positions we saw in the previous table is a huge currency mismatch. Especially, well, that was, if you look at the non-tradable sector, but even not caring about the sectoral distribution. As you probably know, after the crisis, so these firms were not very much hedged, at least from what one can see in the balance sheets, and were engaged in intense financial speculation. And after the crisis, out of the $35 billion stock of foreign non-financial private debt, there was a default on 99 billion, more than half of that. Private firms defaulted to more than half of their private debt. It was not just the public sector that defaulted, but that's why I say that, well, even if balance sheets could be misleading, I mean, the facts tell us that they couldn't service all that foreign borrowing that we saw in the last table. Lastly, let me just try to assess type 3 hedging. As you recall, there are two possibilities here, that there are low retention rates and high leverage ratios, and that's one possibility. And I did find that there was not a significant difference between domestic and foreign firms. And the other possibility, a higher proportion of foreign financial assets to total assets in foreign firms vis-a-vis domestic firms, doesn't show up either. The only significant figure there, that's why I want to show you this graph, is, I'm going to borrow this, it's nice. Let me find it. Foreign firms, dividend repatriation over net profits, or total dividends paid, or this one, the first one. Dividend repatriation over net profits after paying for interest. This is 240%. That means that foreign firms were sending back twice and a half their net profits of that year in the year of the crisis. And this amount, $3.4 billion, just so that you have an idea of what the magnitude of this is. Argentina lost in 2001 $12 billion in foreign reserves. 1/4 of that is explained by the subset of foreign firms in this panel. And that's what I mean by pro-cyclical. So,
conclusions. I have tried to point out that there are several reasons why FDI may not be such a stable source of foreign finance, and try to test this for the case of Argentina. I did find, as you saw, intense financial speculation carried out by foreign subsidiaries, at least according to the balance sheets. Also, I did find severe currency mismatches in these balance sheets, strong pro-cyclicality, and not much hedging against currency risk. So I guess the point I want to make, and this is probably just the whole purpose of this paper, is that FDI and short-term capital flows are complementary. And no wonder transnational corporations, not just firms, big firms in the financial sector, among the most interested global economic actors pushing for capital account liberalization, because these two things, long-term capital flows and short-term financial flows, come together pretty much. So I guess that the distinction, which is a conventional wisdom between harmful short-term capital flows and long-term benign FDI flows, I think that difference tends to be overstated in practice, and probably in the debate regarding FDI itself. My policy recommendations in this paper are not very original, and they boil down, ultimately, I just want to summarize, to reintroducing some controls on the capital account. Of course, this could provide further arguments for the industrial policy having a say in the macro, and also the macroeconomic, the macro management having a say in industrial policy, but that's maybe different. We can discuss that later. Anyway, transnational corporations and capital account, just to borrow from the title of the seminar, I think that one of the challenges for countries and for development economies for the 21st century is actually how to deal with transnational corporations and capital accounts in a developmental and progressive way. I don't have answers to that. I just know that these are very big issues, and if we don't solve them in some way in practice, we're not going to get too far. I would. I will be very brief, but I wanted to take the opportunity to thank all the organizers and Mariano and all his team for this very important invitation. I have enjoyed it very much, but as time is pressing, I'm going to be very quick in my comments, and I want to congratulate both Nelson and Martin for a wonderful couple of papers. We enjoyed it very much. I didn't get hold of Nelson's paper, so I will have to give a careful look to it, and I'll send by email my comments. I got hold of the paper of Martin, and I have just some remarks I would like to do. And in particular, I think the paper of Martin helps us very much to bring down the myth that foreign direct investment does not carry any financial risk, when it's mostly physical capital. Because our belief is that the risk is resolved because international mobility of machines and artifacts and qualified knowledge that comes with them in the form of manuals, we are, let's say, we can get hold of that easily. And in less developed countries, have a great opportunity to appropriate and diffuse that knowledge that would spill over the economy, while the foreign direct investment was in the form of physical capital. We are used to think that this is an automatic process of knowledge transfer because it's mainly a copied behavior or a catch-up process.
But the development theorists, such as Professor Singh, Sanhajalol, Chang, and others, have taught us that this process is not merely a cognitive behavior and implies a tacit and capabilities component. Besides this, the risk, the socialization of risk, by means of a diversification of the finance structure, and in particular the foreign direct investment, makes also part of this myth, and this paper illustrates much in respect to this myth. Martin emphasizes the enormous effects, destabilizing effects that foreign direct investments generates, and the difficulty that to differentiate between the foreign direct investments and the short-term speculative capitals. It is clear that the industrialization via the foreign direct investment is not a clear-cut relation, and much less if we have if we take into account the Maquila effect that Gabriel Palma was explaining to us early on. It seems that less developed countries are submitted to a trade-off or a balance between the destabilizing effect of the foreign direct investment and the knowledge that is required for the technological transfer. It seems that we are condemned to this trade-off, and the paper raises the point that this balance could be more moderated if there are some controls in the capital account that could be implemented. It is not easy, but it seems that the process of industrialization and the movement of capital are, in theory, disassociated. They are not holding hands. And this paper invites us to think which could be the criteria to implement those capital controls, besides only the purely destabilizing exchange rate argument. We have to expect that new research on this topic helps us explain, not in an exogenous way, that problem, but we have to endogenize these problems of cycles and fluxos of capital. And I think that this paper is a good starting point for this research for students and researchers. That's all my comments. Bom, dado o horário, eu vou, ao invés de comentar as duas excelentes contribuições do Nelson e do Martim, eu preferia fazer alguns agradecimentos e aproveitar essa oportunidade para pensarmos um pouco uma agenda futura de trabalho. Eu acho que os dois trabalhos, tanto do Nelson como do Martim, mostram os grandes desafios que nós temos pela frente. Eu acho que esse era um pouco o intento desse nosso encontro. De alguma maneira, sabemos que os desafios do desenvolvimento não são pequenos, mas também nós não podemos nos acuar, nós não podemos, diante desse momento, deixarmos de pensar soluções. Eu acho que um evento como esse tem exatamente abre essa oportunidade para que, inclusive, nós, cientistas mais novos, incorporemos definitivamente aí na nossa agenda de pesquisa a questão do desenvolvimento. Eu acho que isso, por si só, é fundamental. Eu gostaria, nessa linha, de iniciar meus agradecimentos, primeiro aos nossos convidados estrangeiros, que se disponibilizaram a vir a Campinas. Sei que não é um caminho tão curto. Em especial, gostaria de agradecer ao professor Agite pela sua presença, seus comentários, seu trabalho.
Gostaria de agradecer ao professor Lance Taylor, que teve que se retirar mais cedo para um outro evento da AMPEC. Gostaria muito de agradecer ao professor Gabriel Palma e, em especial, ao professor Chan, cuja semente do caporte espero que esteja dando frutos com esse encontro regional. Esperamos que esse seja um primeiro de vários outros desses encontros. Gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, como qualquer evento. Esse é um evento que envolve recursos elevados. Então, um agradecimento especial aí à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, à Companhia Vale do Rio Doce e às nossas fundações estaduais, a FAPESP e a FAIPEX, que nos proporcionaram os recursos necessários para a elaboração desse evento. Gostaria de agradecer também, muito especial à equipe do NEIT, do Núcleo de Economia Industrial. Eu não vou nem nomeá-los, porque nós temos uma equipe grande, não gostaria de cometer nenhuma injustiça, mas se não fosse uma equipe tão unida e tão disposta e acreditando que ainda há espaço para que se faça eventos como esse, que são fundamentais para a nossa agenda de pesquisa, isso não teria sido possível. Eu sei que no final do semestre todos têm suas agendas bastante ocupadas, mas ainda assim cada um procurou encontrar ali um tempo, um espaço para que esse evento fosse viabilizado. Agradeço mesmo, como coordenador do núcleo, do fundo do meu coração, esse esforço que vocês realizaram. E gostaria, por último, de um agradecimento muito especial ao professor Mariano Laplane, que, através de conversas anteriores com o professor Chan, pensaram esse evento há 2 anos atrás, que hoje é uma realidade. Espero que, como disse anteriormente, que daqui, não apenas nos debruçando em cima desses trabalhos excelentes que os nossos professores e mestres nos disponibilizam, que esse grupo de pesquisadores mais jovens possam agora dar mais continuidade e muito estudo, muita investigação, que permitam com isso novos desdobramentos e continuarmos acreditando na possibilidade da superação do subdesenvolvimento, continuarmos numa agenda de que é fundamental, como gosta muito de dizer o professor Laplane, em alguns momentos nós temos que resistir e alguns outros avançarmos. Eu acho que hoje foi um grande avanço esse encontro. Meu agradecimento a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Acho que eu vou passar a palavra para a plateia, nós já falamos bastante. Tanto para comentários sobre os 2 papers, considerações sobre temas gerais. Em primeiro lugar, agradeço o convite, né? A gente se reuniu de novo aí, Martim, Nelson, todas as pessoas, a exceção dele, o professor Mariano não conhecia, o resto já tínhamos visto. Mas eu tenho uma pergunta para o Martim, que é com relação ao artigo dele. Você teve 3 tipos de hedging, né? Um que é muito característico da economia brasileira, que parece que é uma coisa também recorrente na Argentina, se eu entendi, não tive tempo de ler seu artigo, é se utilizar o hedge da dívida interna indexada ao dólar, né, a uma moeda, para você se proteger de oscilações cambiais. Mas no Brasil, desde os anos 50 se faz isso, né? Há véspera de uma crise de dívida, se indexa a dívida interna ao dólar, e aí o pessoal dá hedge. Eu gostaria que você comentasse um pouco, porque, pelo que eu entendi, esse é o seu hedge número 1, né? Ou você não mencionou o fato de eu tomar recurso para comprar a dívida interna? Essa que seria trazer o recurso para mim usar essa dívida interna indexada, ok? Não sei se ficou claro. I can ask you in English. No, I can ask you in English.
No, that's no. The problem is that if you look, can you? Yeah. Say it in English, that's good. Yeah. My Portuguese accent. No, sorry about that. What happens in Brazil regularly during the 60s and 70s and 80s that we used to index our internal debt to the dollar in order to provide hedge for companies. We use the internal debt, we index part of our internal debt in dollars. You buy internal debt or acquire internal debt and you are hedged. And as I understood, in Argentina it's quite the same as you call, I think it's the type 1 of hedging. Or otherwise, I just want to know if you don't have this kind of hedging. That's one thing I would like to. To your question, I think so these assets are this debt that is indexed, that's hedged against, that's protection against devaluation of the currency. What the hedging I'm talking about is the hedging of the value of, say, physical assets. Those have a value that can be translated into hard currency. And let me just show you. Maybe I'm missing the point. Maybe let me show you what kind of risk we're trying to. What is this? This is the value of. Take a look at the FDI stock in Argentina. Take a look at non-financial sector FDI stock. See the change from 2001 to 2002? What would you feel if you were owning part of that? That's what I'm dealing with. But I'm not sure I got. So you borrow and say type 2 hedging, but I didn't find this, by the way, in the results. People are not hedging against, at least for the evidence I'm handling. You would lose half of your property, the value of your property there, just due to devaluation. So this is the issue I was concerned with when talking about hedging. So you're a foreign investor. I mean, just as when you buy a bond, you buy a facility. Well, it will show up in your net worth, and that will affect your even the value of your stock in the stock market. All this will show up there. May I express gratitude to Professor Mariano and organizers of this conference for this particular event, which I found extremely stimulating, and I think it will make an important contribution to getting the alternative thinking on further grounds. More than ever, we need this alternative thinking today because the orthodoxy has run into the ground. It's no longer capable of providing an answer to the question which the world is asking. Why is it that we have 1 billion poor people when the world economy will grow at a much faster pace than what it has been doing? So I think we must analyze our own problems from our own perspectives and be willing to ask more fundamental questions. The Asian crisis, for example, which brought to its knees some of the fastest growing economies in the world. Indonesia to almost social disintegration. And yet it is arguable that if Indonesia had taken the step of imposing
exchange controls, capital controls, right at the beginning of the crisis, they may not have been a crisis at all. Similarly, in the 1982 debt crisis, the strong measures taken at that time may have saved Latin America from a decade, to the lost decade. And it seems to me that one needs to have economists who can think big and are willing to take and recommend actions which go against sound finance and other orthodoxy measures. I remember the Indonesian finance minister saying that they had a good record of economic management. It was a Berkeley team, they were well trained, and they were given good marks even by the IMF for being a good orthodox team of economic managers. But this minister said that they were used to managing the economy with marginal changes to exchange rates and to interest rates. But when they were confronted with this crisis of meltdown, of an interaction between the stock market and the exchange rate, the two most volatile markets, they were utterly nonplussed. They had nothing to offer. It required big action and big thinking. And I think this is what we should try to learn ourselves, and to base analysis on facts and not on one's own, not on ideology, as it were. If I may comment on just the two papers briefly, I learned Dr. Nelson's paper, but I have a question. Why is it not the case? The growth rate achieved by Brazil in the miracle years, why could it not be regarded as a potential growth rate of the economy? Because if anything, if that growth rate achieved in those years, the economy is probably better equipped in terms of human capital to be able to grow at least the same rate as before, if not better. So why is not potential growth rate thought of in those terms? And that, of course, applies to the third world economy as a whole, that the potential